a número legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de apreciação da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2013, que compreende a análise dos projetos de lei 5285, 5350 e 5351/2012, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para fazer suas explanações. Estamos recebendo para fazer as suas explanações o coordenador Miguel Nelson Choeiro, a quem convidamos para compor a mesa da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários. Após a explanação do coordenador, por 30 minutos abriremos a palavra aos vereadores. Após a palavra dos vereadores que estiverem presentes e queiram fazer uso da palavra por 10 minutos, abriremos a palavra ao público presente, que também terá um prazo de 5 minutos para fazer uso da tribuna e os seus questionamentos. Queremos apresentar as autoridades e representantes de autoridades nesse plenário: o vereador Índio de Cumbica, Marcelo Mesquita, representando o vereador Paulo Sérgio, Guimarães, representando o vereador Eduardo Soutu, vereador presidente desta casa, Nathalie Oliveira, representando o vereador Unaldo Santos, Caroline Manga, representando o vereador Eduardo Carneiro, Lourdes Dias, representando o vereador Moacir de Souza, Priscila Costa, representando a vereadora Helena Sena. São essas as pessoas que estão representando os vereadores e também o vereador presente Índio de Cumbica. E também faremos nesse momento menção do nome também da pessoa do Costa, presidente da Associação de Moradores lá do Jardim Angélica 2. Com a palavra, o coordenador Miguel Nelson Choeiro, da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, por 30 minutos. Bom dia, senhor presidente, vereador Índio de Cumbica, bom dia a todos os presentes. A Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, ela tem por objetivo fazer a relação da cidade com o aeroporto. Então ela se ocupa das questões que envolvem o relacionamento com o aeroporto. Ela tem por atribuição legal, inclusive, trabalhar em projetos do sistema viário, projetos habitacionais, projetos de desenvolvimento do turismo, projetos de desenvolvimento econômico, projetos de qualificação profissional, tudo sempre relacionado ao aeroporto, à sua atividade. E no cumprimento desse trabalho, a coordenadoria, ao longo do tempo, ela vinha trabalhando principalmente na administração dos conflitos. Porque a relação de um equipamento do porte de um aeroporto colocado no coração de uma cidade, ele tem implicações bastante relevantes. Guarulhos é uma cidade onde a relação com o aeroporto ela não passa desapercebida de ninguém. A qualquer bairro, presidente, que a gente vai e conversa com as pessoas têm uma opinião sobre o aeroporto. Então tem o pessoal de Pimentas que acha que o aeroporto causa enchente no córrego, no Moinho Velho, no Coxo Velho, tem lá na Sadoquim o pessoal fala, não, mas o barulho do avião, mas... Então, em qualquer lugar da cidade que você for,
As pessoas têm uma opinião, têm uma visão, outros reclamam, mas no meu ônibus é difícil chegar no aeroporto, eu queria procurar emprego lá. Né? Então, o aeroporto ele é extremamente presente na vida das pessoas aqui em Guarulhos. Não é a mesma relação que a gente observa em outros lugares, como por exemplo, em Campinas, que tem também um aeroporto importante, o aeroporto de Viracopos. A maior parte da cidade nem se dá conta. Por conta de uma área maior, Campinas tem quase 3 vezes a área de Guarulhos, a localização do aeroporto numa extremidade, o tipo de operação que não passa pela área de urbanização mais consolidada de Campinas. Então o aeroporto de Viracopos funciona lá e o pessoal da cidade de Campinas, a maioria deles, nem nota que existe aeroporto na cidade, não é o nosso caso. Então, em razão dessa percepção que todo mundo tem do aeroporto acontecendo, o aeroporto ali, né, presente na nossa cidade, é extremamente comum a ocorrência de conflitos. Tem conflito de todo tipo, as pessoas sentem dificuldades, dificuldade de se locomover, puxa vida, do outro lado do aeroporto tem que dar a volta, né, a condução, o trânsito, qualquer coisa. Então nós sempre trabalhamos a questão dos conflitos que decorrem da relação da cidade e aeroporto. Nos últimos 3 anos, desde que eu assumi, nós procuramos começar a trabalhar outras questões, procurar dar um outro enfoque e estabelecer um outro tipo de relação entre a cidade e o aeroporto. Porque o aeroporto de Guarulhos, ele, como qualquer outro aeroporto, ele tem impactos negativos na vida da cidade, mas tem inúmeros impactos positivos também. E esses são pouco percebidos. Né? Então as pessoas, quando você começa a levantar os impactos negativos da vizinhança do aeroporto, o aeroporto e tal, a operação desvalorizou os terrenos, não sei onde. Está certo, concordo, isso aconteceu mesmo. E no entanto, o aeroporto, muito antes dele existir, ele valorizou Guarulhos. Quando se vendeu o presidente Dutra, quando ele foi lançado, tinha o material dele ali, né? Um dos argumentos de venda utilizado ali era fica perto do futuro aeroporto. Na verdade, então as pessoas compraram porque ficava perto. Ele valorizou, e valorizava, por isso foi usado como instrumento de venda. Posteriormente, com a operação ali, desvalorizou. Mas então, ele tem impactos positivos, tem impactos negativos. Se nós formos olhar a quantidade de atividade econômica hoje na cidade que se relaciona com o aeroporto, é imensa. Se você for olhar a contribuição do aeroporto para o valor adicionado da cidade, que tem impacto direto no aumento da nossa participação no ICMS, né, que é uma das mais importantes fontes de receita aqui, o aeroporto e a sua operação tem um impacto muito grande. O comércio de combustíveis dentro do aeroporto, combustível de aviação, tudo aquilo, não paga imposto para a cidade. Não paga mesmo. Mas tem impacto no valor adicionado que contribui para aumentar a nossa participação no ICMS. Então aquela atividade e outras atividades, são cerca de 300 empresas operando só dentro do aeroporto, todas elas gerando emprego, pagando imposto e toda essa coisa. Isso sim. Então, esses impactos, os impactos positivos são poucos percebidos. E nós começamos, então, como eu dizia, nesses 3 anos da minha atividade, nós procuramos identificar e procurar trabalhar melhor essa coisa. Por um lado, resolver logo as questões, procurar resolver as questões dos conflitos que desgastam essa relação. E por outro lado, começar a trabalhar e dar na cidade uma outra visão do que é o aeroporto e das possibilidades que ele oferece. Muito mais do que aquilo que ele é, mas tudo aquilo que ele pode vir a ser. Na verdade, em todo o mundo, as cidades estão aprendendo a conviver com os aeroportos e a crescer com eles, instalando no entorno desses aeroportos atividades econômicas que só se instalam ali porque o aeroporto está ali. Então, nós procuramos trabalhar essas questões também.
Nesse ano aqui nós tivemos um evento importante que foi a concessão do aeroporto. A partir do dia 15 agora de novembro, a concessionária entrou de fato em operação, ela agora está operando o aeroporto de Guarulhos. As pessoas têm uma curiosidade, eu recebo perguntas muitas vezes das pessoas querendo saber qual é o impacto que isto vai ter para Guarulhos e para o aeroporto em si e para a qualidade do serviço. Bem, eu acho que uma questão é visível, que é uma maior agilidade nas tomadas de decisões, inclusive quanto à questão dos investimentos a ser realizados. Nesses poucos meses de operação compartilhada ali, essa coisa que já tem cerca de 3 meses, a gente passando lá pelo aeroporto já se pode ver lá todo o esqueleto do novo edifício garagem que está sendo construído, depois da torre de controle lá adiante, né? As colunas todas erguidas do edifício de garagem que vai multiplicar a capacidade dos estacionamentos do aeroporto. Havia queixas quanto à dificuldade de estacionar, que você não encontra vaga, tinha que rodar, etc. E isso fez, inclusive, que surgisse uma série de estacionamentos no entorno do aeroporto, não é? Para utilizar essa proximidade para atender a esse usuário. Então, essa agilidade nos investimentos, eu acho que vai ser uma coisa marcante. Isso deve fazer com que o aeroporto de Guarulhos cresça a uma velocidade maior. Para nós, que passamos agora a receber da concessionária os impostos municipais também, particularmente o ISS, né? O Imposto sobre Serviço aí, que a Infraero não pagava porque o STF decidiu e entendeu que ela gozava de imunidade tributária, imunidade constitucional estabelecida para os entes da federação. Então a União não pode tributar o patrimônio, bens, receitas do município, como este não pode também tributar o da União. E sendo a Infraero uma empresa estatal federal, ela gozava da imunidade tributária. Então, imediatamente temos um reflexo, que é a concessionária começar a pagar impostos, mas mais do que isso, eu acho que nós vamos assistir aí a um aumento na capacidade e na eficiência do aeroporto. Já temos visto o crescimento na atividade do transporte aéreo, tem sido grande, e nós temos trabalhado no sentido de desenvolver políticas para que o município se aproprie da melhor maneira disso. A nossa coordenadoria trabalhou junto com a Secretaria de Transporte e Trânsito para definir no plano de mobilidade urbana as questões relativas ao entorno do aeroporto, com a visão de quê? De obter uma melhor integração do aeroporto com a cidade. Então, quando nós reclamamos, e muitas vezes se reclama, o aeroporto é muito isolado, é difícil você ter acesso, ele não se integra com a cidade. Tá bom, isolamento. Qual é o remédio para isolamento? É a integração. E como é que se faz integração? Se faz integração com infraestrutura, construindo uma infraestrutura viária, especialmente adequada para essa integração. Então, com os grandes projetos que a gente está vendo chegar a Guarulhos, como a construção do Rodoanel Norte e o acesso do Rodoanel Trecho Norte ao aeroporto, com a construção, a questão da Jacupêssego, chegando até a Papa João Paulo, lá nas proximidades lá do Parque São Luís, Presidente Dutra, aquilo ali, e com o plano de mobilidade urbana, nós procuramos contribuir, então, com a nossa atividade aqui da coordenadoria, exatamente para a gente garantir que o aeroporto se integrasse amplamente à cidade. Isso vai permitir que
nós possamos desenvolver as áreas do entorno do aeroporto, as áreas próximas do aeroporto, gerando atividade econômica, que gera receita tributária, mas mais do que isso, gera emprego de qualidade. Nós sabemos hoje que muitas vezes as pessoas saem de Guarulhos, e há algum tempo atrás eu estava conversando com o pessoal de Ponte Alta, e umas moças, e elas dizendo, e tal, que a condução é difícil, vou trabalhar lá no Brás. Mas escuta, está difícil arrumar emprego aqui? Não, mas lá ganha mais. Ela falou, lá eu ganho mais do que aqui. Então, na medida em que não é só gerar emprego, mas gerar emprego de qualidade, emprego melhor remunerado, sabe, gerar emprego que exija maior qualificação e oferecer oportunidade de qualificação. Então nós temos trabalhado também para identificar as necessidades de qualificação nesses novos postos de trabalho que vão ser gerados no aeroporto, e não são poucos, serão muitos. Nós vamos ter muitos postos de trabalho. O aeroporto vai passar agora por um período de modernização das suas atividades em busca de melhor eficiência. Isso vai exigir mão de obra mais qualificada. E essa mão de obra mais qualificada, nós estamos trabalhando para identificar quais são essas funções, que tipo de qualificação, identificar os parceiros que podem atuar conosco, então, para fazer esta qualificação e dar oportunidade aos nossos jovens de buscar esse emprego qualificado aqui. Bem, eu não vou me estender mais na explanação das atividades da coordenadoria, mas eu só queria dizer que nós temos, até por essa, eu acho que uma coisa decorre da outra, né? Exatamente porque pelas condições de localização do aeroporto, ele é tão impactante, Guarulhos aprendeu a lidar com essa questão. E hoje, na verdade, Guarulhos está se tornando assim uma referência no desenvolvimento de políticas de relação com o aeroporto. Então a gente tem tido o modelo de organização da nossa coordenadoria, o modelo do trabalho que nós fazemos na relação com o aeroporto. Isso é coisa que tem despertado interesse, né, de várias cidades. Eu fui consultado pelo pessoal de Santos, o pessoal de São Carlos demonstrou interesse nisso, o pessoal de Campinas, no Chile, né, em Pudahuel, nós temos a notícia de que também a prefeitura de lá se interessa em montar um órgão nos moldes da nossa coordenadoria para melhorar, para fazer essa relação. Então, acho que exatamente porque o nosso problema era maior, né, nós aprendemos melhor a resolver também. E isso vem tornando Guarulhos como essa referência, esse modelo na estruturação dessa relação com o aeroporto. Bem, especificamente sobre o nosso orçamento, a nossa proposta de orçamento para o ano que vem, 2013, prevê R$1.714.000. Desses, 1.579.000 são recursos destinados a pagamento de pessoal. Então, o que nós temos aqui, a nossa coordenadoria ela não tem outras atividades mais relevantes e custosas. Esses R$134.000 nós utilizamos basicamente para 31.900 é o previsto para pagamento de aluguel, que vai dar 2.000 e pouco menos de 2.000 e poucos reais por mês, que é o aluguel da sala onde funciona a coordenadoria, e outros 89.300 que é pagamento de água, luz, telefone, veículo, computador. Nesse momento a gente está até sem veículo, mas normalmente nós usamos um veículo lá para o nosso trabalho.
Então isso praticamente resume aí, esses dois itens que eu falei, já são 120 mil dos 134. O resto são pequenos valores, alguma coisa previsto para alguma viagem. Na verdade, esse é um ano, é a mudança de governo, e nós temos até proposta de melhorar a nossa atuação, mas isso vai depender um pouco do que se defina no novo governo, se nós vamos agora com o novo desafio que é um aeroporto muito mais dinâmico, né, funcionando com a concessionária, até que ponto nós vamos ter que nos preparar para ser também muito mais dinâmicos e para poder aproveitar melhor as oportunidades que vão surgir. Mas, de fato, esse ano, vocês sabem que ano eleitoral não é ano para a gente fazer grandes propostas de mudança, não, né? Mais fácil a gente discutir isso no primeiro ano de governo. Então, é isso a minha apresentação, e eu fico à disposição de todos, do senhor presidente, vereador, e a todos que queiram fazer perguntas. Obrigado, coordenador Miguel. Gostaria de registrar a presença também do Arinaldo, representando o vereador Zé Luiz. É claro que nós não podemos deixar, né, coordenador, de reconhecer, como o senhor mesmo relatou, todo grande empreendimento, ele tem, todo grande equipamento instalado dentro de uma cidade, ele tem os seus prós e os seus contras. Mas nós também não podemos deixar de reconhecer que o aeroporto, ele tem para a cidade de Guarulhos mais prós do que contra. Ele pôs a cidade em destaques, né? Tem contribuído muito com o desenvolvimento dessa cidade. Como o coordenador falou, reclamações há, né, em diversas áreas, de bairros, de moradores, mas é um equipamento de grande importância para a nossa cidade. Gostaria de saber se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Vereador Índio de Cumbica, por 10 minutos. Após a palavra do vereador, alguém do público que desejar fazer uso da palavra tem um período de 5 minutos para fazer questionamentos. Bom dia, presidente da mesa, que preside o orçamento da cidade. Bom dia, coordenador Miguel Choeiro. Tem aqui algumas perguntas, coordenador, sobre parte do aeroporto. Eu não sei se é da sua pasta, mas como a pasta do senhor é a coordenadoria do aeroportuária, logicamente tem a ver com a terceira pista e sobre ali Jardim Portugal e Haroldo Veloso. Qual a área atingida pelas obras que vão fazer no aeroporto, terceira pista? Quantos moradores serão atingidos, né? E se todos já foram indenizados? Nós temos ali também, ali na cidade de Jardim Cumbica, na Monteiro Lobato, ali na base aérea tem uma área que é da Infraero. Já em outra audiência pública, eu tive até conversando com o senhor também, e aqui ali no fim da base aérea, onde se estreita, faz um gargalo. E eu acredito, como a Infraero, ela usou aqui, esteve aqui administrando o aeroporto e não se pagou imposto para a prefeitura, porque a lei lhe dá esse direito, mas ela poderia doar aquela área onde faz aquele gargalo, que é depois da base aérea, aquela área está as placas lá, área da Infraero, para que alargasse a Monteiro Lobato, né? E assim nós não teria aquele gargalo que vem 3, 4 carros, quando chega ali só passa um. Foi um dos motivos também até o atraso hoje aqui da gente.
E se poderia a Infraero estar doando ali uma área para a prefeitura, para o desafogamento da Monteiro Lobato. Aqui eu acompanhei também o orçamento da pasta, seria 1.714.000, um gasto com pessoal 1.579.000, 1.579.000, mais 134.000 de aluguel e tal, 89 seria água, luz e tal, telefone, computador. E aí eu queria saber do senhor, quantos funcionários tem na pasta da coordenadoria? Obrigado. Obrigado, vereador Índio, pelas perguntas, pelos questionamentos. Há mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? O Ari já estava inscrito aqui na mesa. Logo após o Ari, o Costa, presidente da associação lá do Jardim Angélica 2, estará também usando a tribuna por 5 minutos. Ari, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Novinho Brasil, presidente da comissão, Miguel Xeri, coordenador dos assuntos portuários, meu amigo Luiz, igual cumprimento os demais presentes aí. Minha questão é só para aprimorar mais o que o Índio falou sobre o Jardim Portugal. Eu gostaria de saber, do Miguel, como é que está o acompanhamento da prefeitura nessa situação, que o pessoal faz umas 2 semanas, se eu não me engano, que saiu no jornal, até dizendo que foi feito um acordo junto com a Infraero para desapropriação do Novo Portugal e que as pessoas não estariam recebendo. Eu gostaria de saber como o senhor está acompanhando isso. E outra coisa que me chama a atenção é que parece aquelas pessoas que estão recebendo a sua desapropriação estão tendo 90 dias apenas para comprar o seu imóvel e sair das unidades. Eu gostaria de saber como é que o senhor está acompanhando, se o senhor tem uma informação melhor para nos dar. E como a gente tem uma luta incessante junto aos trabalhadores, e a gente também se preocupa quando vê as notícias, e a última notícia agora recente, essa empresa, a Webjet, é uma coisa assim, não sei se eu estou pronunciando a palavra correta, que mandou embora 850 funcionários. Eu gostaria de saber se o senhor também está acompanhando. Eu sei que não é da sua pasta, mas eu acho que como representante da área portuária, para nos informar como é que está essa situação. Se em Guarulhos tem bastante gente que está dentro da situação, como é que está fazendo essas coisas. Porque, se eu não me engano, foi criado, parece que um 4º terminal, ou um 3º terminal, que era para abranger essa coisa. E, de repente, a empresa desaparece do ar e outros assumem. Como é que é? Até para a gente entender, porque a gente fica por notícia de jornal e a gente não tem uma clareza disso aí. Obrigado. Obrigado, Ari. Com a palavra, o Costa. Pode se dirigir, Costa, até a tribuna. Pode usar a palavra por 5 minutos. Vereador Novinho Brasil, bom dia. Senhor Miguel, bom dia. Aos telespectadores, bom dia. Eu quero dizer para o senhor Miguel que cheguei aqui em 72. Eu fui a minha infância, eu brinquei onde é o aeroporto hoje. Brinquei até próximo na área de segurança, onde era o Pátio das Águias, do aeroporto. Quero dizer para o senhor que eu tenho muito orgulho do aeroporto no meu bairro. Eu, em nome de meus companheiros do aeroporto, eu quero agradecer pelo excelente trabalho que lá vocês estão fazendo. Tá? Não é justo que somente nós jogamos pedra no Santo de Barro. Mas os agradecimentos, conforme o senhor disse, temos altas e temos baixas. Uma das baixas, senhor Miguel, que eu gostaria que, se por gentileza, o senhor nos explicasse, é sobre a alimentação no aeroporto. Por quê? Não sei se está na pasta do senhor, o senhor pode nos responder, mas pode de repente verificar isso para a gente. Temos muita dificuldade em alimentar por lá. Um simples salgadinho é de 5 a 6 reais ou até mais. O transporte
temos um transporte que entrou aquele micro-ônibus, que está sendo dificultoso a todos meus companheiros que lá trabalham também. Chega ao meu conhecimento sobre os táxis também, sobre a insegurança deles e sobre também os valores. Gostaria, senhor Miguel, que se porventura o senhor pudesse verificar também, porque eu trabalho naquela pista ali da Hélio Smith, sobre a falta de segurança que nós temos ali. Veículos em alta velocidade, né? Ambos os carros, não é somente um. A gente presencia direto os carros à direita, na última faixa direita, ou seja, no acostamento, em alta velocidade. Já me deparei com muitos carros lá capotado, acabado, não vou dizer o nome da empresa, porque é antiético da minha pessoa. Sobre o projeto de alimentação, se o senhor tem alguma coisa, porque tenho observado, senhor Miguel, que vem pessoas de outros estados, pessoas simples como todos nós, que eles chegam lá, se deparam, que não sabem para onde ir e não sabem como se alimentar também. Eu já, não querendo me gabar, mas eu já tive que saciar a fome de alguém, porque eles não sabiam, olha, senhor Costa, eu não tenho como pagar, meu filho quer isso. Gostaria de saber, senhor Miguel, se há possibilidade de o senhor verificar tudo isso para a gente. Tá? Eu agradeço pela atenção e foi um prazer em conhecê-lo. Ok? Obrigado. Obrigado Costa, pelos questionamentos, as dúvidas levantadas na tribuna. Lourdes Dias, também fazendo uso da palavra por 5 minutos, Lourdes. Oi, bom dia, Chueire. Minha questão é sobre essa possibilidade de o aeroporto de Cumbica começar a atuar com voos simultâneos. De que forma haveria um impacto na região com essa possibilidade que está sendo estudada no planejamento da aviação? Até porque já tem todo um entorno bastante movimentado, né, de residências, indústrias. Queria saber se há um impacto previsto para isso, com esses voos simultâneos. E, na verdade, se tem alguma novidade sobre essa questão que está envolvendo algumas desapropriações ali no Jardim Novo Portugal também. Pode responder, repetir essa última pergunta? Se tem alguma novidade sobre novas desapropriações lá no Portugal, por conta da ampliação lá do aeroporto. Obrigado, Lourdes. Há mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Roberto Samuel. O senhor dispõe de 5 minutos para os seus questionamentos. Bom dia a todos. Bom, eu admiro muito o trabalho do Miguel já faz um tempo, um trabalho muito interessante, mas eu gostaria de saber com ele o seguinte: nesse momento que uma empresa terceirizada toma conta do aeroporto, então acho que é importante começar a pressionar para que a cidade seja um pouco mais respeitada. Se formos contarmos o tamanho do aeroporto mais a área de aproximação, 40% da cidade sofre influência direta do aeroporto. Na maioria das vezes, influência negativa. Minha mãe mora aqui no Jardim Dourado, próximo ao Jardim Santa Mena, e ela não consegue assistir televisão no sinal porque influencia. Alguns moradores aqui dessa região, elas reclamam que por volta das 4 horas, 5 horas da manhã, tinha um avião cargueiro que fazia um barulho danado. Então tudo isso influencia. Então a cidade ela não tem só benefício, ela também tem uma série de ônus. Seria o caso também da sua coordenadoria começar a montar, não sei, talvez um conselho, para que a cidade também seja ouvida e recebesse parte de benefícios também, que ela fosse compensada por esse ônus. Alguns estudos que ainda não estão completos, né, mas dizem que existe uma poluição de querosene muito forte na nossa cidade devido ao aeroporto, né? Em alguns casos mais emergenciais, naves
acabam jogando querosene na Mata Atlântica, até para pouso e decolagem, né? Não seria o caso também da gente começar a discutir de termos um conselho para que a cidade também receba parte desses lucros diretamente, já que ali é um Vaticano, né? Ali, na verdade, é um feudo em que eles decidem e a cidade não tem como contestar. Não seria o momento da gente começar não seria o momento correto da gente montar um conselho, eu não sei como, mas também para a cidade ser ouvida, que parece que as empresas terceirizadas estão mandando na cidade. É Nova Dutra, é o pessoal da Fernão Dias, é aeroporto. Então, era isso que eu só queria deixar como sugestão, da gente começar a pensar numa coordenação para que a cidade também receba uma espécie de, financeiramente, de compensações, não apenas indiretas, como criação de hotéis, de estacionamento e outros tipos de benefícios, mas benefícios diretos, financeiros, para compensar esse tipo de problemas que nós temos, Miguel. Obrigado. Obrigado, Roberto. Há mais alguém? Não há? Secretário, coordenador Miguel, gostaria também de, até para tirar algumas dúvidas, fazer aqui também um pequeno comentário, até em cima do que algumas pessoas fizeram na tribuna. Foi falado do Jardim Novo Portugal, foi falado da terceira pista, quarta pista, mas parece que nós temos um problema também, um problema meio até que deixa as pessoas de dois bairros ali bem próximos, quando se fala da terceira pista, um pouco apreensiva. Já tivemos bastante problema nessa casa, de comissões de moradores virem até aqui, questionar, levantar, saber como é que estavam. A situação que é o pessoal do Jardim Planalto e Marilena, que eles convivem com uma possível reintegração de posse, uma possível retirada, de tempos em tempos cogitam isso, daqui a pouco esfria, acalma o comentário, o debate, as questões, fica um tempo parado, volta a acontecer de novo. Como é que está ou como ficará a situação desses moradores do Marilena e Planalto, que aproximadamente, que nós sabemos ali, são em torno de 6 a 7 mil famílias que convivem com essa incerteza? Se o senhor sabe alguma coisa, se tem algum andamento, se tem algum plano para essas pessoas que defina, que dê uma segurança para essas pessoas, ou que diga para elas, olha, realmente precisa se preparar, porque num determinado tempo vai ter que se resolver a situação. Esse também é o meu questionamento a nível de esclarecimento, e não tendo mais ninguém, aparentemente, para usar a palavra, eu já retorno ao senhor para estar respondendo essas questões que foram levantadas. Com a palavra, a coordenadora. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos pelas perguntas que fizeram, e uma porção de pergunta, né? O Fernando Santo Mauro saiu daqui sem nenhum. Eu gostaria de falar, ninguém se interessa pelo seu trabalho. Vou mandar para ele as perguntas. Bem, vamos. Vários fizeram perguntas que acabam se entrelaçando, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na ordem que foram feitas, então começando pelo vereador Índio, e depois, quando eu for responder as perguntas de cada um, eu vou pular aquilo que eu já respondi, né? Aquilo que eu vou procurar dar uma resposta completa para todas as questões. Bom, vereador Índio fez perguntas a respeito de terceira pista, a situação do Haroldo Veloso, Novo Portugal, quantas famílias atingidas, que área, como é que está a questão, se forem indenizadas, e falou do alargamento da Monteiro Lobato. É isso? Sim, sim. Bom, na questão, vamos começar aqui pela questão do Novo Portugal.
Na segunda quinzena agora de outubro, foram realizadas as audiências na Justiça Federal, que os processos de desapropriação estão correndo pela Justiça Federal. A gente esteve acompanhando isso aí, e o que a gente tem notícia é que a grande maioria fez acordo, aceitou a proposta de indenização. A Infraero tinha entrado com os processos de desapropriação com uma avaliação que estava desatualizada, porque feita há cerca de 2 anos, mas os valores ainda eram bem compatíveis com o mercado. Naquela época, quando já fizeram um valor. E o que a gente sabe é que a maioria, a quase totalidade, teve uma ou outra família que não compareceu na audiência, alguns desapropriados que não compareceu, mas a maioria foi feita. Foi feita nós tivemos uma atuação ao longo desses anos aí, e na verdade foi uma atuação que nós fizemos ainda antes de entrar as ações e depois das ações serem propostas. O prefeito esteve, eu o acompanhei em reunião com a Infraero lá em Brasília. Ele foi visitado por dirigentes da Infraero, por juiz federal aqui para discutir. A primeira vez que esse pessoal veio, e disseram que não fariam o atendimento para as famílias, iam fazer apenas a indenização. O prefeito acabou se irritando muito, né, com eles ali. Bom, o fato é que mudou a posição e conduziu para essa solução que nós tivemos. A quase totalidade já havia feito o acordo, aceitado as propostas. Quer dizer, foram propostas que pagavam adequadamente o valor de mercado de cada imóvel e que davam atendimento para aquelas famílias que não tinham indenização suficiente, davam atendimento através de projetos habitacionais que nós temos na cidade aqui, para que as famílias também, porque nós temos algumas famílias ali na região do Novo Portugal, né, estão com moradias nas margens do rio Baquirivu ali, tinham direito de indenizações muito pequenas, porque eram ocupações de margem de rio, essa coisa, a indenização era muito pequena. Então não era suficiente para que ela saísse dali e conseguisse adquirir uma moradia. E o que nós defendíamos ali, a nossa ideia, era garantir que todo mundo tivesse moradia adequada, com infraestrutura adequada, com segurança jurídica, quer dizer, documentado, e não tirar a pessoa de uma situação precária e botar ela em outra situação precária. Então, o atendimento, para nós, o mais importante ali é que todos os que sofreram desapropriação e foram atendidos ali, eles vão ter uma moradia adequada. Isso é que nós nos interessamos aí, que nós batalhamos, que nós discutimos e até tivemos atritos aí, tanto com a Justiça Federal como com a Infraero na época. Então nós tínhamos, inclusive, a nossa coordenadoria tinha se preparado, na verdade, para acompanhar muito mais de perto esse processo. Depois, com as gestões que foram feitas, na hora que chegou na fase judicial já não havia, a maior parte dos problemas já estavam acordados antes. Qual era o tipo de atendimento que ia ter. Então isso acabou superado. Bom, no Haroldo Veloso e a questão da terceira pista, eu acho que aqui, em primeiro lugar, não tem definição a respeito disso, hein? Não tem uma definição, vamos fazer terceira, isso não existe ainda, mas pode haver. Acontece o seguinte, o que eu tenho repetido de todas as vezes, e acho que é muito importante a gente ter em conta. Para mim é muito fácil pensar isso, porque eu tenho a imagem muito clara para mim. Para nem todas as pessoas isso é tão fácil. Mas eu quero lembrar de uma coisa, não é só terceira pista que existe a possibilidade de se fazer ali. Nós temos um projeto de prolongamento da marginal do Baquirivu, daqui do Taboão até o lado de lá. Nós temos um projeto de drenagem do Estado
prevendo a construção de um piscinão aqui na região do Taboão, outro ali perto do Haroldo Veloso, não é isso? Além de alargamento do rio, de uma série de obras ali. Não é verdade? Nós temos, por outro lado, na região do Haroldo Veloso, o acesso do Rodoanel ao aeroporto. Certo? Bom, quando a gente pensa essas três obras que eu falei, Marginal do Baquirivu, obras de drenagem do rio e acesso do Rodoanel, tudo isso implica em desapropriações na região. Certo? Independente de terceira pista, não estamos falando de terceira pista. A terceira pista, o projeto da terceira pista, ela seria construída quase toda dentro do aeroporto, do canteiro de obras. Uma parte muito pequena dela chegaria ali na Jamil. O resto da área que precisa desapropriar ali é para essas obras. E obra que a gente não escapa, vai ter que fazer, tá? Ou nós vamos ficar convivendo com as enchentes do Baquirivu para sempre? Sabe, nós não vamos, nós temos que resolver aquilo, não temos? E entre outras coisas, entre outras medidas necessárias, tem que fazer aquela obra. E nós não temos que prolongar também a Marginal do Baquirivu de todo jeito? Temos que prolongar, de preferência com um corredor de ônibus que vai até o São João e até Arujá, se for o caso. Não é isso? Não temos que fazer isso? Bom, então é o seguinte, eu acho que a gente pensa muito na terceira pista, mas a gente esquece do que a cidade precisa. Terceira pista que o aeroporto precisa, mas a cidade precisa de intervenções ali. E aí o pessoal do Planalto realmente não tem como deixar de intervir no Planalto, não tem como deixar de intervir no Malvinas, não tem como deixar de intervir num pedaço de Marilena. Sabe? Ou então fica tudo estrangulado lá e com enchente. Podemos continuar, né? A gente vai ter que fazer. O que eu acho que é muito importante que a gente pense é o seguinte, que o mesmo tipo de atendimento que está sendo dado para o pessoal do Novo Portugal agora, onde cada um recebe a sua indenização justa, onde cada um, certo, é atendido em programas de reassentamento, em programas onde ele vai receber uma moradia de qualidade, com segurança jurídica, com infraestrutura. Eu acho que é isso que tem que ser o parâmetro. Mas não dizer, olha, não, ninguém nunca mais mexe. Não é assim. Amanhã depois vamos ter que alargar uma via central, Timóteo Penteado. Certo? Amanhã depois tem que alargar, não tem que desapropriar. Tem que desapropriar. Eu acho que os interesses individuais, eles têm que ceder ao benefício necessário para a maioria. É sempre assim. Em qualquer cidade é assim. Em qualquer cidade que cresce, não é? Sem um maior planejamento, nós vimos isso em São Paulo, quantas vezes para a construção de metrô, construção de avenida, para abrir, é necessário fazer. E Guarulhos não escapa disso. Claro, o que nós precisamos garantir é para aqueles atingidos por essas ações, que eles recebam um tratamento digno, que recebam um atendimento adequado. Só isso, para não gerar um problema maior. Bom, quanto à questão do alargamento da Monteiro Lobato, vereador, não é só na área da Infraero, tem também um trecho de área da base aérea que seria necessário. Nós temos negociação em andamento sobre isso. Aliás, eu não sei se eu sou um eterno otimista, mas eu estou otimista com uma boa solução para essas coisas. Tem algumas dificuldades ali, se a gente, no trecho da Monteiro Lobato, aqui mais próximo da L. Schmidt, chegando no viaduto ali do Secap, aquela mata ali, aquilo é um remanescente de Mata Atlântica, e aí os ambientalistas aí sabem que esse remanescente de Mata Atlântica é um bocado difícil da gente licenciar uma intervenção nele, né? Então tem essa questão. Mas o restante ali, eu acho que existe uma boa possibilidade da gente conseguir resolver esse problema. Aliás, o projeto da Prefeitura é exatamente duplicação disso aí, ela está contando com isso. Bem, Ari, você tinha feito pergunta sobre o Novo Portugal, como é que está o acompanhamento. Eu acho que esclareci como é que está o acompanhamento, que não estão recebendo, tenho a impressão que não é assim não, porque isso aí é acordo judicial.
Não. Na verdade ali é acordo judicial, ninguém vai deixar de cumprir, vai lá na frente do juiz, todo interesse. A Infraero trabalhou para burro para chegar nessa audiência para fazer esse tipo de acordo, né? Ela não vai deixar de cumprir. Eu acho que em algum caso pode estar acontecendo, a pessoa não está com a documentação em ordem, o pessoal está trabalhando para regularizar, porque na verdade tinha muita questão de documento não em ordem. A prefeitura participou muito dessa questão, aliás, a prefeitura acompanhou as audiências, inclusive com procuradores lá, para conseguir facilitar todos esses acordos. Então pode ter algum caso onde o desapropriado não conseguiu ainda levantar o recurso porque está acertando algum documento, mas é só isso. Isso aí não tem... Tá. A questão e o prazo de 90 dias para desocupar é o prazo do acordo judicial que estão fazendo, né? Então, a questão da Webjet é o seguinte, a Webjet foi adquirida pela Gol, né? E quando acontece a aquisição de uma empresa pela outra, não precisa ser empresa aérea, é banco, qualquer coisa, né? O pessoal acaba integrando, à medida que vai integrando as atividades, né, eles dispensam gente, né? Eu acho que isso foi anunciado, eu vi hoje também pela internet esse anúncio aí, estimando em 850 demitidos. Isso a gente pensa, não toma um susto, mas também não é aqui, vai ser em todo o país. Claro, a gente gostaria que não tivesse nenhuma. Mas essas fusões de empresas sempre acabam sobrando para o trabalhador, né? O trabalhador sempre... a empresa faz isso para obter maior eficiência. Maior eficiência significa atender mais gente com menos trabalhador, né? Essa maior eficiência do ponto de vista do empresário é isso. O Costa... As suas perguntas aqui, ele estava se referindo ao fato, uma coisa que sempre aparece, né, a questão dos preços de quase tudo dentro do aeroporto, que tem preços mais altos do que no mercado em geral. Na verdade tem o seguinte, lá no aeroporto você tem um público extremamente diversificado. Certa vez, quando eu era superintendente, veio uma repórter de um jornal de São Paulo fazer uma entrevista a respeito dos preços no aeroporto, que era muito caro, etc. e tal, e se referiu ao cafezinho, que ela falou que tinha pago R$2,50, na época, R$2,50 e tal, um café expresso. Eu falei, você não procurou direito, porque tem café expresso de R$7, tem uns cafés importados e tal. Então a gente tem que ver o seguinte, naquele espaço do aeroporto ali, você passa o público que tem hábitos de consumo mais sofisticados, né? Eu até brinquei com ela e falei, você sabia que a cidade de São Paulo é a segunda maior, né? Tem a segunda maior frota de helicópteros do mundo? Ela falou, já ouvi. Eu falei, pois é, todos os usuários de helicópteros são nossos clientes aqui, né? Sabe? Então, é o seguinte, você tem os trabalhadores lá dentro, mas você tem também um público extremamente exigente que quer bens. Então você tem coisa muito cara em determinados lugares, e principalmente em estabelecimentos ali voltados para atender o pessoal de serviço, ali você tem preços mais acessíveis, né? Então, se o usuário ali, passageiro, eventualmente uma pessoa de poucas posses, não for orientada, se ela só encontrar aqueles que estão mais à vista, aquilo é muito caro, né? Mas tem também você sabe disso, uma série de outros serviços. Agora não estão à frente ali, né? E não cabe aí, nem mesmo a concessionária, eu acho que controlar o preço daquilo. Na verdade é oferecer diversidade, né? Talvez melhor informação, né? A questão do transporte, viu, Costa? Se você quiser depois entrar em contato com a gente, especificar melhor essa questão do transporte, a Secretaria de Transporte sempre tem resolvido. Então, se tem problemas pontuais ali, eu sei que eles resolveram bem a questão, no momento da implantação, houve alguma
né, um certo estresse, mas depois resolveram bem a questão do transporte com os micros lá. Mas se tiver alguns problemas pontuais aí, se relatar, a gente se encarrega de passar isso para eles. Essa questão da insegurança na Hélio Schmidt eu não entendi bem. A travessia, é isso? Não, é mais a velocidade que não tem controle. Então, não tem radar, só tem câmera de segurança. Não tem policiamento, não tem nada. Essa semana eu fiz uma verificação por lá. No aeroporto de Polícia Militar tinha 2 policiais. Polícia Federal, não pode nunca, tinha 4. Polícia Civil tinha 3. Tá. Nessa questão aqui também, se depois a gente conversar, se explicar direitinho, a gente faz uma gestão aqui para tentar resolver isso. Ok? Bom, a Lourdes perguntou a respeito de operação simultânea e se haverá novas desapropriações no Novo Portugal. Novas desapropriações no Novo Portugal a gente não tem notícia disso, não. Não conheço nenhum projeto de outra ampliação. Aquela área do Novo Portugal, inclusive, não é a área que deva ser utilizada para ampliação do aeroporto. Ela é uma área de segurança. Então, é para afastamento das residências da pista de táxi ali, para dar a distância regulamentar. É isso, o objetivo daquela desapropriação é esse. Porque as residências estavam a distância inferior daquela mínima estabelecida pelas normas de aviação. Então é uma questão de segurança ali, de proteção das famílias, não ficar perto, porque a operação da pista de táxi também é uma operação ruidosa. Agora, a questão da operação simultânea, eu vi essa notícia hoje, isso é um estudo que tem há bastante tempo. Na época que eu estava na superintendência da Infraero, a gente já tinha esses estudos para realizar a operação simultânea. A operação simultânea, ela aumenta um pouco o número de voos. Você viu? Pode subir até de 45, ele pode permitir mais 13 operações por hora. Não é isso? 13 operações por hora, você tem que pensar que são pousos e decolagens. Né? Então, em média, pode aumentar em 6 operações por hora. Então, eu acho que este impacto não seria muito significativo. O que, na verdade, torna, o que muda substancialmente aí, sabe, a percepção da população com relação ao ruído, é a evolução tecnológica. Essa questão, o Roberto Samuel estava se referindo aqui, falou da questão também do incômodo causado pelos aviões e principalmente por aquele cargueiro da madrugada, etc. Os cargueiros, havia uns aviões muito antigos, uns Boeing 707, trabalhavam como cargueiro, que era um inferno aquilo. Né? Aquilo acordava todo mundo, não era no Jardim Dourado, era metade de Guarulhos acordava com aquele Boeing 707 decolando. Mas acontece o seguinte, aí as autoridades de aviação civil permitiam que voasse aqui no Brasil o 737-200, o Boeing 727, o Boeing 707, são aviões antigos e muito ruidosos. E quando vinha chegando o prazo de expiração da autorização, as empresas faziam uma pressão e conseguiam prolongar um pouco mais. Eu tenho a impressão que esse 707 não opera mais aqui, né? Nem 727 também. Eu tenho a impressão que não estão mais operando aqui. Francamente, eu não acompanhei se agora eles já estão realmente proibidos de voar em todo o território nacional. Mas aqui a gente não tem mais percebido. Eu também moro ali no Bom Clima ali, né? Então acompanho, e esses aviões mais barulhentos. Então, essa questão da operação simultânea, ela não deve trazer, ela deve trazer uma maior eficiência para o aeroporto, principalmente naqueles momentos em que você tem essa demanda maior, vai permitir que isso faça. Na verdade, o que está se pretendendo atualmente é só o seguinte: hoje o avião está em posição para decolar
e o outro que vem pousando, enquanto ele não toca o solo, esse não começa a corrida para decolar. Então, o que se vai fazer é permitir que isso aconteça, que ele comece a operação mesmo antes do outro tocar. Isto depende de mudança nos regulamentos de aviação, que no Brasil isto não é permitido, mas depende de outra coisa também, depende de treinamento das tripulações e do pessoal de controle de voo. Então, a expectativa que se tem é que depois que sair a autorização para isso, leve 1 ano para implantar. Esse 1 ano é ano de treinamento do pessoal de controle de voo, para poder fazer isso, porque vai mudar a forma deles trabalhar. Eu vou tentar terminar rapidamente. Passando aqui, então, para a pergunta do Roberto Samuel. Obrigado também, viu, Roberto, pelas perguntas. Acho que a questão do ruído já mencionei aí. Eu gostaria de acrescentar aí o seguinte, que na verdade, no licenciamento do aeroporto de Guarulhos, quando foi feito o licenciamento de operação, foi firmado um TAC, foi previsto a instalação de um sistema de monitoramento de ruído. Esse sistema é um sistema pioneiro no país e as estações têm estações de medição permanentes colocadas, etc. Essas estações, elas foram instaladas, mas o conjunto do sistema, que depende da obtenção de dados da aeronáutica para identificar os aviões, a ideia é a seguinte: são estações que medem o ruído causado e têm por objetivo identificar qual foi a aeronave que causou ruído acima do permitido. Então, esses dados poderiam ser entregues para as autoridades ambientais, para a prefeitura, para que a gente pudesse acionar a empresa que naquele momento causou aquele ruído. Então, isso viria com a força de uma medição, certo? Aí, onde você poderia autuar uma empresa dizendo, olha, ultrapassou os limites permitidos, etc. Mas isto, na verdade, a parte técnica foi toda montada. Mas esta outra parte, que dependia de obter do comando da aeronáutica os dados de controle aéreo para que a gente pudesse identificar qual é a aeronave, isso só foi completado recentemente, as autorizações. Então a gente tem que retomar essa questão aí com a concessionária para ver o que é que quando é que a gente consegue botar esse sistema em funcionamento aqui. Esse é um sistema pioneiro no Brasil, acho que seria muito interessante. Esse vai contribuir para a gente conseguir trabalhar essa questão do ruído. Bom, essa questão de poluição de querosene, algumas vezes aparece essa informação, certo? Algumas pessoas levantam, já apareceu em audiência pública do aeroporto, apareceu, pessoal, me lembro de alguém que foi fazer uma intervenção e que botou umas fotos, na hora que falava disso, né, da querosene sobre a Mata Atlântica, e botou umas fotos de árvore queimada, que não tinha nada a ver, né, para ilustrar. Mas isto, veja, nós fizemos, na época em que eu estava lá, a gente fez monitoramento da qualidade do ar e tal, para verificar se é relevante essa informação, mas isso a gente nunca conseguiu comprovar que realmente aconteça, sabe? Por muitas medições que tenham sido feitas. Eu acho que se a gente conseguir comprovar que existe esse tipo de coisa, que isso é relevante, que causa impacto, né? A partir daí você pode tomar medidas, né? Mas, por enquanto, isso fica muito no campo da especulação, até onde eu sei. Eu anotei as propostas aqui de um conselho municipal, eventualmente, para tratar dessas questões. Só que vamos considerar isso, deixa a gente dar uma pensada, começar a pensar nisso. Se você quiser expor melhor depois, uma hora dessas, a gente pode se encontrar e você expor o que é que está pensando. A respeito de compensações, quero dizer o seguinte:
que eu tenho defendido há muitos anos essa questão de que os municípios atingidos, as áreas atingidas pelas operações de aeroportos, recebam compensações na forma de royalties. Porque você tem não apenas os 14 quilômetros quadrados do aeroporto, mas você tem restrições ao uso numa área muito maior. Não é? E essas áreas de restrição, tudo isso tem impactos diversos no município. E sempre me pareceu que aqui era uma boa ideia que a gente trabalhasse a proposta de compensações na forma de royalties. Sabe, eu acho que isso é adequado. Fiz essa proposta para o prefeito Eloy, quando eu ainda estava na superintendência, para que ele sugeria a ele que buscasse isso daí, sabe? Porque isso seria alguma coisa que dependeria de legislação federal, naturalmente. Mas fazer um estudo, encaminhar uma proposta nesse sentido, eu acho que é pertinente. Bom, e finalmente chego nas suas perguntas. Marilene, no Planalto, acho que eu dei aquela informação sobre... Mas é isso, presidente, eu fico à disposição se houver mais alguma coisa. Obrigado, coordenador Miguel. Quero agradecer pela participação de todos, mencionar também que passaram por essa audiência pública o vereador Paulo Sérgio, o vereador Aurel Brito, o vereador Romildo Santos, não se encontram presentes porque precisaram dar uma saída, mas estiveram presentes, passaram por aqui. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado.